Camila sentiu o chão faltar quando ouviu aquela voz no meio do salão. Uma voz que ela conhecia de cor, que morava em algum canto esquecido da memória e que agora atravessava o barulho da festa como se o tempo nunca tivesse passado. Camila! Ela não se virou de imediato. Segurou a bandeja com força, respirou fundo e fechou os olhos por um segundo. Porque sabia que, se olhasse para trás, tudo que ela havia construído nos últimos 3 anos ia tremer. E tremeu. Eduardo estava parado a poucos metros, de terno escuro, copo na mão com aquela expressão que ela nunca conseguiu esquecer. Surpresa, alívio, dor, tudo misturado num olhar só. Os convidados ao redor nem perceberam. Para eles, era só uma funcionária do evento cruzando com alguém conhecido. Mas ali, naquele instante, 2 vidas inteiras se reencontravam em silêncio. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre especial saber até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história te tocar de verdade, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, a gente acredita que amor de verdade sobrevive ao tempo, aos erros e até ao silêncio. E cada história que a gente conta tenta provar exatamente isso. 3 anos antes, Camila tinha 26 anos e trabalhava como assistente de eventos em uma empresa pequena. Ganhava pouco, mas gostava do que fazia. Era organizada, detalhista e tinha o tipo de sorriso que deixava qualquer cliente à vontade. Eduardo era engenheiro civil. Trabalhava numa construtora em crescimento na cidade vizinha. Sério no trabalho, calado nos momentos errados, mas carinhoso quando estavam juntos. Namoravam havia quase 2 anos. Se viam nos fins de semana, faziam janta ouvindo música, planejavam viagens que nunca saíam do papel. Tinham o tipo de amor que não grita, mas que aquece. Desses que a gente nem percebe o tamanho até que perde, até a noite da mensagem. Camila estava em casa, deitada no sofá com o celular no colo e um filme esquecido na televisão. A tela acendeu. Era Eduardo. Surgiu uma oportunidade profissional grande em outra cidade. Minha vida vai mudar bastante. Estou resolvendo tudo por aqui. Ela leu. Releu. E leu de novo. Sem meu amor. Sem a gente conversa. Sem carinho nenhum. Nada que soasse como o Eduardo que ela conhecia. Parecia outro homem escrevendo. E de certa forma era. Camila sentiu o peito apertar. Tentou ligar. 1 vez, 2, 3. Ninguém atendia. Na manhã seguinte, depois de uma noite sem dormir, ele respondeu com uma frase curta. Estou resolvendo algumas coisas importantes. Depois a gente conversa. E foi ali que alguma coisa quebrou dentro dela. Não com barulho. Com silêncio. Com a certeza fria de quem já aprendeu que quando alguém quer ficar, dá um jeito de ficar. E quando não consegue, as coisas começam a mudar. Ela ficou olhando a tela por quase 1 minuto inteiro. O coração apertado, mas já tomando forma de decisão. Digitou devagar. Não precisa. Eu entendi. Apagou. Digitou de novo. Se esse é o caminho que você escolheu, eu não vou te impedir. Dessa vez, não apagou. Enviou. E naquele momento, sem perceber, já estava indo embora. Camila não esperou explicação. Pediu transferência no trabalho. Arrumou as malas em 2 dias. E antes do fim da semana, já estava numa cidade nova. Sozinha. Sem olhar para trás. Porque Camila era assim. Quando doía demais, ela preferia se afastar antes que doesse ainda mais. E não parava até não reconhecer mais o caminho de volta. Eduardo tentou ligar depois. Mandou mensagens. Apareceu na casa dela e encontrou o apartamento vazio. Ligou para amigos, perguntou para a mãe dela. Ninguém sabia, ou ninguém quis contar. Semanas depois, quando conseguiu um número novo, a mensagem voltou bloqueada, e ele ficou ali, sem entender o que tinha acontecido. O que Camila não sabia, e não teria como saber, era que aquela mensagem não tinha sido escrita por Eduardo. Na noite do texto, ele havia saído às pressas para resolver uma emergência no trabalho.
Deixou o celular com Pedro, colega de equipe, pedindo que avisasse caso alguém ligasse. Pedro, tentando ajudar, respondeu mensagens que estavam abertas, inclusive a de Camila. O tom frio, direto, sem emoção, foi de alguém que não conhecia a história daquele casal e não fazia ideia do peso que cada palavra carregava. Eduardo só viu a conversa no dia seguinte. Quando leu a resposta de Camila, achou que ela estava chateada por ele ter demorado. Tentou ligar, tentou explicar, mas naquele ponto, Camila já tinha decidido. E quando Camila decide, ela não volta. Um mês depois da mudança, sozinha num apartamento vazio numa cidade que mal conhecia, Camila descobriu que estava grávida. Sentou na borda da cama e ficou olhando o teste por longos minutos. Chorou de medo, de solidão, de saudade, mas em nenhum momento pensou em voltar. Para ela, Eduardo tinha feito sua escolha. E agora, ela faria a dela. Olivia nasceu numa manhã chuvosa de abril. Pequena, olhos grandes e escuros, um choro forte que encheu o quarto inteiro. Camila a segurou contra o peito e prometeu em silêncio que aquela menina nunca ia se sentir sozinha. Os 3 anos seguintes foram os mais difíceis e os mais bonitos da vida dela. Camila cresceu como mãe e como profissional. Conseguiu um cargo fixo numa empresa de eventos de alto padrão. Alugou um apartamento pequeno num bairro tranquilo, com uma janela grande na sala. Olivia ia para a creche. Camila trabalhava até o fim da tarde. E nos fins de semana as duas iam ao parque, faziam bolo juntas, assistiam desenho no sofá. Era uma vida simples, mas era dela. Construída do zero, tijolo por tijolo, sem depender de ninguém. O evento era numa mansão reformada no centro da cidade. Festa beneficente organizada por empresários da região. Buffet sofisticado, música ao vivo, lustres enormes, gente de terno e vestido longo. Camila era a coordenadora responsável pela equipe de serviço. Vestia preto, cabelo preso, postura firme, conferia cada detalhe, ajustava cada mesa, resolvia cada problema, antes que virasse problema de verdade. 3 anos naquele trabalho e nenhuma falha no currículo. Eduardo tinha vindo a trabalho representando a construtora onde agora era sócio. Estava na cidade havia poucos meses, tocando um projeto grande. Não esperava encontrá-la ali. Mas quando pegou a lista da equipe de apoio e leu o nome Camila Rezende, sentiu o coração disparar de um jeito que não sentia havia anos. Leu de novo, olhou ao redor. E antes de pensar direito, já estava atravessando o salão. Quando a encontrou de costas, organizando taças numa mesa lateral, chamou por impulso. Camila. Ela se virou devagar. E quando seus olhos encontraram os dele, o mundo ao redor perdeu o som. Eduardo. Não era pergunta. Era constatação. Como se sempre soubesse que aquele momento viria. Ele tentou sorrir, mas o que saiu foi algo entre alívio e dor. Eu vi seu nome na lista. Não tinha certeza se era você. Sou eu, respondeu seca, mas com a voz levemente trêmula. Você está bem? Estou trabalhando. Agora não é hora. Ele recuou um passo, respeitando o espaço dela. Tudo bem, mas posso te esperar depois? 5 minutos. Só 5 minutos. Camila hesitou. Cada fibra do corpo mandava recusar. Mas alguma coisa, talvez curiosidade, talvez a saudade que ela jurava ter enterrado, a fez responder. 5 minutos. Quando o evento terminou, passava da meia-noite. Camila encontrou Eduardo sentado num banco no jardim da mansão, blazer dobrado no colo. Achei que você não viria, ele disse. Quase não vim. Sentaram lado a lado. O silêncio durou quase 1 minuto. Pesado, cheio de coisas não ditas. Até ele falar. Camila, eu nunca entendi por que você foi embora daquele jeito. Sem falar comigo, sem me dar uma chance de explicar. Ela o olhou como se ele tivesse falado em outro idioma. Você está brincando. Não, juro que não. Eduardo, você me mandou uma mensagem dizendo que sua vida ia mudar, que estava resolvendo tudo. Fria, sem emoção. E depois sumiu. Não atendeu o telefone.
Não explicou nada. Ele ficou em silêncio. Depois esfregou o rosto com as mãos e respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para dizer algo que guardava havia tempo demais. Camila, aquela mensagem não fui eu que escrevi. Como assim? E então ele contou. A emergência na obra, o desabamento, a correria, o celular deixado com Pedro, as mensagens respondidas por alguém que não sabia nada sobre eles, o tom que não era dele, as palavras que não eram dele. Numa conversa que custou tudo o que tinham, Camila sentiu o ar faltar. As mãos ficaram geladas. O banco do jardim, a mansão, a noite inteira, tudo parecia girar. Você está me dizendo que eu fui embora, mudei de cidade, refiz minha vida inteira por causa de uma mensagem que você nem escreveu? Eu tentei falar com você depois, várias vezes. Fui na sua casa, liguei para todo mundo. Você bloqueou tudo. Porque achei que tinha me descartado, que tinha escolhido a carreira e me deixado para trás. Eu jamais faria isso, nunca. Você era a pessoa mais importante da minha vida. Os olhos de Camila se encheram, não de tristeza. De raiva, frustração, arrependimento. Tudo que ela engoliu por 3 anos achando que estava certa. Você não imagina como foi difícil para mim, Eduardo. Não, ele respondeu, honesto. Mas quero saber, se você deixar. Ela limpou os olhos com as costas da mão. Respirou fundo, olhou para o céu escuro por alguns segundos. Não esta noite. Posso te ligar? Camila olhou para ele por um longo instante. Viu ali o mesmo homem que ela amou. Mais velho, mais cansado, mas o mesmo. Eu vou pensar. Camila não ligou naquela semana, nem na seguinte. Ficava acordada à noite, depois de colocar Olívia para dormir, repassando tudo o que Eduardo contou. Era como descobrir que o livro que ela leu tinha um capítulo arrancado no meio. Na terceira semana, num domingo à tarde, enquanto Olívia brincava no parquinho, pegou o celular e digitou. Podemos conversar, mas no meu tempo. Eduardo respondeu em menos de 1 minuto. No seu tempo, sem pressa. E cumpriu. Mandava mensagens curtas. Perguntava como ela estava. Contava coisas pequenas do dia. Nunca pressionou, nunca cobrou. Aos poucos, Camila foi baixando a guarda. Respondiam um ao outro, como quem reaprende a conversar. Palavras trocadas com cuidado, como quem pisa em terreno que pode ceder. 1 mês depois, aceitou tomar um café. Padaria simples, perto de casa, num horário em que Olívia estava na creche. Sentaram de frente e, pela primeira vez em 3 anos, conversaram de verdade. Sem pressa, sem interrupção, sem fugir. Preciso te contar uma coisa, disse Camila, segurando a xícara com as 2 mãos, como se precisasse se ancorar em algo. Eduardo esperou em silêncio. Quando fui embora, eu não sabia. Descobri 1 mês depois. Eu estava grávida. O rosto dele mudou por completo. A cor sumiu. Os olhos se arregalaram. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A xícara que segurava desceu devagar até a mesa, como se ele tivesse esquecido que existia. Ela se chama Olívia, continuou Camila com a voz firme, mas os olhos brilhando. Tem 3 anos. Olhos escuros. Cabelo cacheado, ri de tudo. E é a coisa mais linda que existe nesse mundo. Eduardo apoiou os cotovelos na mesa e cobriu o rosto com as mãos. Ficou assim por quase 1 minuto. Quando levantou a cabeça, chorava sem som. As lágrimas desciam, mas ele não fazia barulho, como se a dor fosse grande demais para caber em qualquer som. Eu tenho uma filha. Tem. Ela sabe de mim? Não. Nunca falei sobre você. Não sabia o que dizer. Eduardo engoliu o choro e olhou nos olhos de Camila. Eu quero conhecê-la, quando você achar que é a hora. Sem pressa. No tempo dela, no seu tempo. Mas eu quero. Vou pensar no melhor jeito. 2 semanas depois, num domingo ensolarado, Camila levou Olívia ao parque de sempre. Eduardo estava lá, sentado num banco, nervoso como ela nunca tinha visto, mãos tremendo. Olhos indo e voltando entre Camila e a menina, que corria em direção aos brinquedos, com o vestidinho amarelo e o cabelo solto ao vento. Pode ir, disse Camila, com um aceno suave.
Ele caminhou devagar, quase sem respirar, até o balanço onde Olivia tentava se equilibrar sozinha. "Quer uma ajudinha?" perguntou, agachando na frente dela. Olivia olhou para ele com aqueles olhos grandes e escuros, os mesmos olhos dele, o mesmo formato, a mesma profundidade. "Você sabe empurrar bem alto?" "Sei sim", ele sorriu, segurando as lágrimas com tudo que tinha. Camila assistiu de longe, encostada numa árvore. Cena simples. Um homem empurrando uma criança no balanço, num parque qualquer, numa manhã qualquer de domingo. Mas para ela era tudo. Era a peça que faltava no quebra-cabeça. O pedaço que estava fora do lugar, voltando para onde sempre deveria ter estado. Nos meses seguintes, Eduardo se tornou presença constante. Parque nos domingos. Sorvete na quarta. Livrinhos de colorir toda semana. Paciência infinita para ouvir as mesmas histórias repetidas 3 vezes. Nunca forçou nada. Nunca tentou pular etapa. Nunca se apresentou como pai. Deixou que a relação crescesse no ritmo de Olivia, sem rótulo, sem cobrança. E Olivia, do jeito só dela, foi se abrindo. Primeiro aceitava a companhia calada. Depois pedia. Perguntava quando o Dudu vinha. Guardava desenhos para mostrar. Puxava ele pela mão para o balanço. E um dia, sem ninguém ensinar, sem ninguém pedir, esticou os bracinhos e disse: "Upa, Dudu." Eduardo a pegou no colo, sentiu o peso leve daquela criança contra o peito e olhou para Camila, parada na porta da cozinha. Os dois choravam e sorriam ao mesmo tempo. Naquela noite, depois que Olivia dormiu abraçada com o coelhinho de pelúcia, os dois ficaram sentados na varanda do apartamento pequeno. "Tenho medo", disse Camila, quebrando o silêncio. "De quê?" "De confiar de novo. De abrir essa porta e depois perder tudo outra vez." Eduardo se virou para ela. "Camila, eu não sou perfeito. Errei em não ter insistido mais. Devia ter ido atrás de você, insistido mais, tentado te encontrar de outro jeito. Mas estou aqui agora e não pretendo ir embora." "Palavras são fáceis, Eduardo. Eu sei. Por isso estou te mostrando. Todo dia, cada domingo no parque, cada sorvete, cada desenho que a Olivia me dá. Eu estou aqui. E vou continuar aqui." Ela ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu de leve. "A Olivia perguntou hoje se você vai dormir aqui." Eduardo riu baixinho. "E o que você disse?" "Que você tem a sua casa." "E ela?" Disse: "Mas a casa dele podia ser aqui." Os dois riram. E naquele riso havia algo que não existia antes. Leveza, possibilidade, futuro. 6 meses depois do reencontro, Camila recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade. Melhor salário, cargo mais alto, reconhecimento profissional, tudo o que ela sempre quis na carreira. O tipo de oportunidade que aparece uma vez e que, se deixar passar, não volta. Contou a Eduardo num jantar, enquanto Olivia desenhava na mesa ao lado com um giz de cera, alheia a tudo. "É uma boa oportunidade", ele disse, tentando esconder o aperto no peito. "É. Você quer ir?" Camila olhou para Olivia concentrada no desenho. Depois, olhou para Eduardo. E por um instante, viu os dois mundos lado a lado. O que ela construiu sozinha e o que eles estavam construindo juntos. 3 anos atrás eu fui embora sem conversar com ninguém. Achei que estava certa. E passei anos vivendo as consequências de uma decisão que tomei sozinha, baseada em algo que nem era verdade. Perdi tempo. Perdi você. Quase perdi a chance da Olivia ter um pai. Eduardo ouviu calado, os olhos fixos nela. "Dessa vez não quero decidir sozinha. Quero decidir com você." Ele estendeu a mão sobre a mesa. Camila segurou. "Eu vou para onde você for", disse ele. "Mas se quiser ficar, eu construo o que precisar aqui. Com você. Com a Olivia. Com essa família que a gente está inventando junto, um dia de cada vez." Camila sorriu, os olhos cheios d'água, mas brilhando. "Eu quero ficar." Naquela noite, colocaram Olivia para dormir juntos pela primeira vez. Camila de um lado, Eduardo do outro. A menina segurou a mão de cada um, uma mãozinha de cada lado. Fechou os olhos e disse com aquela voz fininha de quem já está quase dormindo: "Mamãe. Dudu."
Boa noite, e dormiu sorrindo. Camila ficou parada na porta do quarto, olhando a cena que parecia improvável demais para ser real. Eduardo se aproximou por trás e a abraçou em silêncio. Ficaram assim por um tempo, sem falar nada, porque algumas coisas não precisam de palavras. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por ter esperado, por não ter desistido, por estar aqui. Eu nunca desisti de você, Camila. Nunca. Eu só não sabia onde te encontrar. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo. Carros passando, luzes acendendo, gente indo e vindo. Mas dentro daquele apartamento pequeno, de paredes finas e janela grande, algo raro acontecia. Duas pessoas que o destino separou por um mal-entendido estavam finalmente escolhendo ficar, sem pressa, sem promessas impossíveis. Apenas a decisão simples e corajosa de tentar de novo. Porque às vezes, o maior erro de uma história não é o que aconteceu, é o que nunca foi dito. E quando a verdade finalmente encontra espaço para existir, o amor não recomeça. Ele continua, do ponto onde nunca deixou de existir. Como se sempre estivesse ali, esperando alguém abrir a porta.